Meu Deus. Que doido. Cara, que vista incrível. É surreal. Surreal. Surpreendeu, amor? Nossa. E nós estamos na cidade de Granada, se não a mais conhecida, uma das mais conhecidas e mais turísticas aqui da Nicarágua. Nós saímos de San Juan del Sur, de pertinho do mar, para vir aqui para a beira do lago Nicarágua. E a gente ficou parado aqui no centro turístico de Granada e a gente está literalmente às margens do lago, que também é conhecido como Lago Cocibolca. Uma região muito bonita, bem arborizada, tem parque para crianças, a galera vem aqui para sentar, comer alguma coisa, tem um restaurantezinho aqui, ó. E muita gente aproveita para tomar banho aqui também. E aqui é super tranquilo, às vezes fica com a música um pouquinho alta, aqui dessa barraquinha que tem na margem do lago, mas a gente pode ouvir os pássaros, as ondas batendo aqui, né, que apesar de ser um lago, por ser um lago tão grande, ele acaba tendo ondas. E essa é a vista que a gente tem. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. O Lago Cocibolca é o maior lago da América Central e o segundo maior lago da América Latina. Ele só perde pro Lago Titicaca, que a gente visitou lá em Puno, no Peru. E aqui nessa ponta tem algumas ilhas, aqui da cidade de Granada, e na pontinha aqui tem um forte. Esse forte ajudava a proteger a cidade de Granada. E no meio do lago, além dessas ilhas pequenas, tem uma ilha maior, chamada Ilha Ometepe. E nessa ilha tem dois vulcões, sim, dois vulcões. E um deles, inclusive, é um dos vulcões ativos aqui da Nicarágua, que é o vulcão Concepción. Uma outra curiosidade a respeito desse lago é que ele é o único no mundo que tem uma espécie de tubarão de água doce. É incrível ver como a natureza consegue se adaptar, né? E eu gostaria muito de subir o drone e mostrar para vocês, até para a gente poder ver também um pouquinho melhor essas ilhas que eu comentei. Mas na Nicarágua, além de não poder voar drone, a gente não pode nem entrar com drone no país. Então é um pouco mais complicado. Aí vocês podem até se perguntar, né? Ah, mas eu vi em tal canal alguém voando um drone aí na Nicarágua. E realmente tem algumas pessoas que fazem isso, mas é por conta e risco, né? De forma clandestina. É. E tem alguns relatos bem complicados, assim, das consequências, então. É. Além de multa e perder o drone, né? Pode inclusive ser preso. Então é melhor a gente evitar esse tipo de coisa. E eu comentei lá no Instagram a respeito das músicas, não sei se vocês conseguem ouvir aí no fundo. A gente ouve muita música latina aqui, mas principalmente bachata. Para quem não conhece, bachata é aquele ritmo que ficou famoso com Gustavo Lima e com o Zé Felipe e outros cantores sertanejos brasileiros, mas é um estilo da República Dominicana e acabou se popularizando por toda a América Central e acabou indo pro Brasil, inclusive. Como é aquela música do Gustavo Lima que eu falei, que parece que sempre vai começar aquela música? Ah, não lembro. Mas realmente, sempre parece que vai começar uma música, se a gente não tivesse aqui... Tem uma música específica do Gustavo Lima, que toda vez que começa a tocar uma música nova, nos bares aqui perto de onde a gente tá, eu acho que eles vão começar a cantar aquilo, entendeu? E o mais engraçado é que a gente escutou uma música que é tipo um rock internacional. Sim, Every Breath You Take, se eu não me engano. Em bachata, e aí uma mistura de inglês e espanhol na hora de cantar a letra da música. Granada foi fundada em 1524 por Francisco Hernández de Córdoba. My name is Fernando Hernández Guerrero Guerrero. Inclusive, a moeda aqui da Nicarágua é o Córdoba, em homenagem a ele. E Granada é a cidade mais antiga de descendência europeia instalada aqui na América. Várias outras cidades disputam esse título, mas esse aqui foi o primeiro assentamento transformado em cidade, com registros nos registros oficiais da Espanha. E pela localização geográfica de Granada, ela sofreu vários saqueamentos por piratas no século XVII. E sim, piratas invadiram a cidade de Granada. E pode não fazer muito sentido, porque afinal ela é banhada por um lago e não pelo oceano, mas esse lago ele desemboca no Mar do Caribe, através do rio San Juan. Então, piratas do Caribe acabaram entrando nesse lago e saqueando várias vezes a cidade de Granada. Inclusive Henry Morgan, que invadiu a cidade do Panamá. Nós já falamos sobre isso lá no vídeo de Cidade do Panamá, se você não sabe, depois de terminar esse vídeo, vai lá assistir também. Ele foi um dos primeiros piratas a invadir a cidade de Granada. A
gente tá andando agora aqui pela Calle La Calçada, que é uma das mais conhecidas aqui. É uma das regiões mais turísticas, tem vários restaurantes, tem algumas agências de turismo e é uma rua só para pedestres. Hoje o dia tá super tranquilo, pouquíssimo movimento, é uma terça-feira, então não tem nem muitos turistas, nem muitas pessoas na rua, mas geralmente, principalmente aos finais de semana e em alta temporada, aqui fica bem cheio de pessoas, principalmente as pessoas que vêm aproveitar os bares que tem com as mesas na calçada e tomar uma cerveja no final do dia. E a gente tem a impressão de que voltou no tempo, né? É muito Assim, louco. acho que também um pouco por essa questão de um pouco movimento, acho que ajuda bastante, essa sensação de a gente estar sozinho, né? Mas as casas, o estilo das coisas, da própria rua, realmente parece que a gente voltou muitas décadas atrás. Nós chegamos aqui na Plaza Central de Granada e o principal edifício que a gente encontra aqui é o da Catedral, que é um prédio lindíssimo que consegue ser visto de vários pontos aqui da cidade. Ele acaba sendo ponto de referência. Quando a gente estava lá no Porto, a gente já via o topo da igreja. A construção dele é de 1525, mas ao longo do tempo ele foi destruído e reconstruído diversas vezes. E essa construção que a gente vê aqui hoje foi feita de 1905 até 1915. E aqui pela praça tem várias barraquinhas de comida, de roupa, de várias coisas sendo vendidas. E na lateral da praça tem várias carruagens para você fazer passeio. É uma coisa que a gente não gosta, que a gente não apoia, porque quando a gente olha, os cavalos são muito maltratados, então, né? Mas se você gosta desse tipo de passeio, fique à vontade, aqui é uma das coisas mais comuns para se fazer. E uma coisa que eu notei é que, assim, tem bastante gente que vem perguntar se a gente quer fazer passeios e tal, mas o pessoal é bem educado, assim, né? A gente fala que não, eles já... Eles, tipo, agradecem e tal, desejam um bom dia, enfim, é bem se diferente. Se depois quiser, a gente tá aqui. Isso, é bem diferente do que a gente viu em alguns outros países, né? Então, isso é um ponto positivo. A gente parou em uns quiosques aqui da praça para experimentar um prato tradicional daqui, que é o Vigoron. E enquanto a gente espera o nosso prato, nós pedimos bebidas. Eu pedi uma coca porque os sucos são todos de mistura e nenhuma me agradou muito. Mas o Léo pediu um suco muito doido. O que era o teu suco? Eu pedi um suco de chia com tamarindo. Suco de tamarindo eu já tomei, com chia ainda não. Dá pra ver bem as sementes aqui. Dá. E eles tinham um outro suco também com... Tinha uma mistura de laranja com melão. É, e um outro que eu não entendi, era alguma coisa com cacau, só que parecia ser bem doce. Tem várias bebidas com cacau. É, aí como eu achei que ia ser muito doce, eu preferi experimentar isso aqui. E é bem doce também. Mas é bem gostoso. Sabe que o meu maior medo foi esse? É bem doce. Porque pelo que eu vi, todos os sucos são bem doces. É, mas é bem gostoso, tem um gosto bem diferente. Lembra, assim, aparece bem a chia, mas tem aquele gosto do tamarindo, né? É bem característico, É bem né? característico. É. Aprovado o suco. Uma coisa que dizem é que a gente não deve tomar água da torneira e nem gelo nos lugares assim. Eu vi que ela pegou um saco de gelo, que ela faz em casa mesmo, e bateu e colocou aqui no copo. Vou tomar? Vou. Léo, tá tomando suco? Eu tô tomando. Vamos ver, se tivermos problemas, vocês saberão. Mas em geral, assim, primeiro que a gente vai acostumando o organismo, né? E segundo que quando você vê que o lugar é bem cuidado, acaba não tendo tanto problema, a gente acaba se arriscando mesmo. E também, assim, se passar mal, tá tudo certo, a gente tá em casa, tudo certo. É muito doce. Nossa. Ela falou que é doce igual uma coca, mas não. E a coca tá quente, em temperatura ambiente, por isso que vem o copo cheio de gelo. O Vigoron, que é esse prato tradicional daqui, ele tem uma base de mandioca, aipim, não sei de onde você é, como você chama. Depois ele tem porco, tem inclusive algumas partes mais tostadas, assim, tipo um chicharrón, assim, né, que eles chamam aqui. Chicharrón. E em cima uma salada de repolho. E esse é o prato tradicional daqui. Achamos uma boa combinação e viemos provar. Salada de repolho a gente tá acostumada, porque, né, região alemã perto da gente, tá acostumada a comer isso. Apimentado. Pimentado? Deixa eu ir para as partes de baixo agora. E ele é servido em cima de uma folha de bananeira, algo que também é muito comum em toda essa região da América Central. Aipim cozido, quem gosta, como eu. Só que a carne eu não consigo cortar, Ah, porque não tem faca? mas olha. Tá desmanchando? É uma comida caseira que na nossa região, pelo menos, a gente tá bem acostumado. É como se fosse um porco feito com molho vermelho, assim, uma carne de panela. Vaca atolada com porco, ao invés de gado. Não. Não? Porque na vaca atolada o aipim é cozido junto com a carne. Ah, é verdade, ele pega mais gosto, né? Aqui é um aipim cozido,
a carne de porco, uma carne de panela e a saladinha de repolho. Olha. A nossa conta deu 240 córdobas sem serviço. Isso dá aproximadamente aí uns R$35. Aí a gente pediu pra pagar em dólar, porque eles não aceitam cartão, então só aceita córdoba ou dólar. E aí ela falou que dava $7. Sem o serviço, né? Sem o serviço. Aí a gente precisou descontar então $8 pelo serviço, né? Mas a gente não conseguiu fazer a conta pra saber quanto custava o prato, quanto custavam as bebidas. Pela nossa conta ia dar um pouco acima. E aí o valor que ela passou pra gente foi um pouco mais baixo. Ela voltou pra conferir com o chefe, inclusive, quando ela foi pra fazer a conversão. Então, realmente, esse era o valor que a gente tinha pra pagar. Mas os valores aí são nessa faixa. Pelo que a gente viu, é na faixa de 150 córdobas o prato. E aí as bebidas que deu aí esses 90 córdobas. Nós chegamos aqui no Convento e Igreja de São Francisco. Fundado em 1529, foi a primeira igreja aqui da cidade e é um dos prédios coloniais mais importantes de toda a América Central. E esse aqui é o ponto final do nosso passeio pelo Centro Histórico de Granada, porque nós temos um outro passeio para fazer hoje, que é o que a gente está mais ansioso para fazer aqui na região. A Fábio ficou no restaurante ali, vai aproveitar para tomar um drink, enquanto eu vou buscar o carro. A gente decidiu fazer assim porque na vinda aqui pro centro a gente passou por uma região um pouquinho mais complicada. Inclusive a gente passou por alguns moleques que estavam andando com um facão na mão e acho que é algo meio comum aqui nessa região, principalmente nas cidades de interior, mas deixa a gente bem apreensivo, né? Se alguém com um facão desse aí ameaça a gente ou tenta assaltar, a gente não tem muito o que fazer. Então é melhor eu voltar lá sozinho, pegar o carro. Ter que passar por essa região de novo e depois eu venho aqui pegar a Fábio. E uma outra coisa bem chata aqui é a falta de respeito dos homens com as mulheres, no sentido de ficar encarando, sabe? Em vários momentos, quando a Fábio passa por um grupo de homens, assim, eles ficam olhando, mas ficam olhando assim, encarando mesmo, e se cutucam, sabe? Falam. Teve os caras que, inclusive, quando passaram, mexeram com ela, sabe? É bem chato isso. Deve ser uma falta de respeito muito grande. E se eu fico incomodado, eu fico imaginando ela, né? Então, é uma pena. Não sei se é em toda a Nicarágua assim, mas aqui na cidade de Granada, infelizmente, a gente acabou notando isso. Mas beleza, tirando esses pequenos detalhes aí, é um ótimo lugar para visitar. Uma cidade bem bonita, bem calma. Bora pegar o carro e ir para o nosso próximo destino, que promete. A gente está bem ansioso para fazer esse passeio e eu acho que a hora que vocês verem, vocês vão curtir bastante também. Hola. Hola, buenas. ¿El turno del día o el turno de la noche? De la noche nos gustaría. Sí. De la noche. Y vamos a preguntar cómo funciona. Sí, A las 4:30 inicia el turno de la noche. sí. Tienen bastante tiempo anticipado, así que tendría pregunta, ¿piensan pasar por acá toda la noche? Sí posible. No sé si No se puede sabemos quedar qué hora. Cerramos parque a las 7:30 de la noche. Si ustedes deciden acampar en este sector, pueden hacerlo justo ahí, Ahí. en ese espacio. ¿correcto? Perfecto, sí. Listo. En este momento, si gustan, pueden estacionar desde ya en ese área y cuando sean las 4:30 efectúan el pago. Buenísimo. ¿Puedo parquear entonces ahí al frente? Sí.
E nós chegamos no passeio mais esperado de hoje, na verdade não só de hoje, mas de toda a nossa viagem pela Nicarágua. Nós chegamos aqui no Parque Nacional Vulcão Massaia. E nós viemos para ver um vulcão de perto. E é de perto mesmo. O motorhome está estacionado aqui e aqui atrás a gente já consegue ver a fumaça saindo de dentro da cratera do vulcão. Cara, a gente tá literalmente na boca de um vulcão. Em atividade. Em atividade. E ali tá a cratera. Tem um cheiro de enxofre, mas não é um cheiro tão forte, né? Não. Eu achei que seria um cheiro mais forte. É que o vento tá ao contrário, né? É, a gente consegue ver a fumaça isso, indo pro outro lado, então não tá jogando aqui pra cima da gente. Cara, mas é loucura, dá pra ver a fumaça saindo assim, tipo... muita fumaça. Meu Deus. Que doido. Cara, que vista incrível. É surreal. Surreal. Surpreendeu, amor? Nossa. Esse vulcão tem 585 metros de diâmetro e essa cratera tem aproximadamente 190 metros de profundidade. Claro que depois tem realmente a parte onde está o magma ali, que é mais profundo, né? Eu acho que para mim é tão surpreendente quanto Perito Moreno. Ah, peraí que eu tô... Chorando? Sabe que tá emocionada, pessoal. Renite. Dias e dias. Mas é uma coisa emocionante. É emocionante, não, né? Fala brincando, mas é uma coisa muito emocionante. Realmente, assim, você falou do Perito Moreno, né? Eu não lembro de ter visto uma coisa assim que me chocou tanto. E isso que ainda é dia. A gente chegou aqui no final da tarde pra ver a cratera assim. Para conhecer um pouco o parque, a gente vai fazer algumas das trilhas que tem por aqui. E depois a gente vai ver à noite como isso daqui fica, porque a gente consegue ver o magma laranja efervescendo ali dentro do vulcão. Para você vir à noite, você precisa entrar no segundo turno, que é a partir das 4h30 da tarde. A gente chegou, ficou esperando o horário, ali embaixo na portaria mesmo. E aí quando deu 4h30, a gente foi lá, comprou os ingressos, custa $10 essa visita noturna. A visita de dia é mais barata, mas a gente queria ver à noite, dizem que é um espetáculo inesquecível. A gente já tá assim, chocado e emocionado vendo de dia. Vamos ver quando cair o sol. Agora sim, se já dava vontade de voar um drone lá em Granada, imagina aqui, coçam as mãos. Nossa, dá pra fazer umas imagens incríveis aqui. Uma pena que não dá mesmo. Mas eu espero que vocês tenham conseguido sentir pelo menos um pouquinho do que a gente sentiu com as imagens aí. E na verdade eu tava comentando com o Léo, mesmo que não fosse uma restrição do país, muito provavelmente nesse lugar não seria possível voar o drone. Porque geralmente em parque nacional você não pode voar, principalmente onde tem lagos, onde tem vulcões, onde tem essas coisas da natureza que podem ter alguma consequência se você derrubar um drone lá dentro. Acontece em todo o país, na verdade, né? Isso. Lá no Aconcagua não pode, Perito Moreno, que eu comentei antes, não pode, e tantos outros lugares, né, que é proibido. E a gente subiu uma colina e chegou aqui no Mirador San Fernando. Esse lugar foi descoberto por um arqueólogo inglês em 1840 e já quando ele encontrou esse lugar, ele imaginou que poderia ser utilizado para fins turísticos, né? Então, hoje tem todo esse parque aqui. E o que formou essa cratera aqui foi a última grande erupção do vulcão Massaia, que foi em 1772, que foi a erupção mais famosa desse vulcão. E lá embaixo, quando a gente olha, a gente vê toda a vegetação. Diferente da outra cratera, que está em atividade, essa daqui está toda coberta de vegetação. E tem alguns pontos de observação. Tem uma galera caminhando aqui, ó, e está subindo até aquele ponto lá. Tem um outro ponto
lá naquela ponta. Porque tem ainda mais uma terceira cratera aqui. São 3 crateras que a gente consegue ver. Essa que tá ativa, essa daqui que nós vimos agora que tá cheia de vegetação, e aí tem uma outra que é a cratera Santiago. E daqui de cima a gente tem uma vista muito bonita. A gente consegue ver o lago Xolotlan, que é essa parte mais clara aqui, a cidade de Manágua, e lá no fundo tem mais um vulcão que a gente consegue ver daqui de cima. Cuidado que é meio perigoso descer aqui. A descida tem que ter bastante cuidado, mas o legal é que algumas famílias estavam subindo aqui com crianças. Então é um passeio que dá para fazer com os filhos. Se a criança for acostumada a caminhar um pouco. E não é uma subida muito íngreme, então acho que é relativamente tranquilo de fazer com crianças. Nós descemos da trilha e agora, como vocês podem perceber, já está escuro. Esse é o melhor momento para ver o vulcão. Então vocês não vão me ver direito, mas o que importa é que a gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês da cratera do vulcão. Esse aqui é um dos poucos lugares do mundo onde a gente consegue ver, principalmente ver tão de perto, um lago de lava borbulhando como nós vemos aqui. E é insano ver o laranja efervescente lá dentro da cratera. Infelizmente a câmera não reproduz a beleza disso e a magnitude disso, mas a gente vai tentar compartilhar um pouco dessas imagens com vocês. Que passeio incrível, galera. Eu acho que quem vem para essa região aqui, para perto de Manágua, não tem como não fazer isso. É imperdível. Em que outro lugar que a gente veria magma dentro de uma cratera de um vulcão, né? Tem mais, se eu não me engano, são 7 ou 8 lugares que você consegue fazer uma trilha, chegar e tal, próximo, assim, ter essa imagem. Mas são pouquíssimos que estão ativos também, então é um dos únicos lugares do mundo realmente que você consegue ver a lava borbulhando, o magma borbulhando ali dentro da cratera e tal, e tão perto, assim, então é imperdível mesmo. Eu acho que foram os $20 mais bem gastos de muitos passeios que a gente fez e realmente, assim, tem que fazer. Além disso, aqui todo mundo foi muito gentil com a gente o tempo todo, e a hora que nós chegamos na portaria pra perguntar como é que era, tal, e comprar o ingresso, o rapaz já veio perguntar se a gente queria pernoitar aqui, que se a gente quisesse, teria um lugar logo na entrada que a gente poderia estacionar e passar a noite sem problema. Ele já ofereceu sem que a gente precisasse perguntar. Nós vimos no Everlander que uma pessoa tinha feito isso e a gente ia perguntar, mas ele já chegou oferecendo. Também falou, se vocês vieram pro turno da noite ou do dia. A gente falou da noite, ele disse, só espera então ali um pouquinho, daqui meia horinha vocês já podem entrar e tal. O Léo esvaziou o porta-pote enquanto a gente esperava. Eu coloquei um frango pra marinar enquanto a gente esperava na entrada do parque. Então a gente vai passar a noite aqui nesse lugar. Nós descemos lá de onde estávamos e paramos. Nós estamos ao lado da estrada do parque e da portaria. Então, bem tranquilo pra gente passar a noite pra amanhã poder seguir viagem. E agora a gente vai fazer nossa janta e o Léo vai editar mais um pouco porque nós precisamos trabalhar. Eu acho que a gente só passeia o dia inteiro. A gente chega, agora já são 7h30 da noite e agora começa um outro turno. Enquanto eu faço jantar, o Léo vai editar e depois a gente tem mais algumas coisas pra resolver. Feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more. Acabei fazendo um arroz que não estava na programação, mas a marinada do frango eu acabei fazendo um molho e aí ele ficou bem gostosinho, assim, eu achei que ia combinar um arroz. E a hora que eu falei de fazer um arroz, ela falou assim, sabe que eu tinha pensado nisso? Então, merecido. Fiz uma salada, os legumes, e agora a gente vai sentar pra jantar, a gente vai descansar um pouco. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia, de conhecer um pouco de Granada com a gente e também de ver esse passeio épico. A gente sabe que na câmera não transmite tudo, mas foi realmente um passeio muito especial. Se você tiver a oportunidade, venha e conheça um vulcão de perto. A gente se vê então no próximo vídeo, tem mais aventuras ainda aqui na Nicarágua e muito mais coisa pela frente na nossa jornada até o Alasca. Então se inscreve no canal pra não perder nada. E a gente também compartilha tudo lá no Instagram, @LeoShopVale. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!